Tudo pro bem da igreja. R$ 1. Eita, irmão, qual é o coisa mesmo? Deixa eu ver. Eu esqueci qual é o evangelho. Culpa daqui, ó. Cadê? Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhara sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor?
Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olhos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levava ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com o exército a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entrou o corpo à morte, sendo contado com um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos.
Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto e tornei-me como vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote iminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz.
pelo amor que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Ele respondeu: Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo:
Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhe: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e disseram: E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus:
de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram túnica. E Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, os discípulos que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse aos discípulos: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda dizia: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com as aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Como contribuição para a nossa meditação nesta tarde, eu quero destacar alguns pontos importantes para que esta nossa meditação seja mais plena, sobretudo depois que cada um, quando retornar desta celebração, aguardando amanhã o sábado santo, encontre a perfeição do sacrifício de Jesus. Um ponto que acho importantíssimo considerarmos agora é que no início desse relato da paixão, Jesus encontra-se num jardim. E no final deste relato da paixão, Jesus está noutro jardim. Um jardim no início e um jardim no final do relato. É uma alusão clara e bonita e perfeita que João, o evangelista, faz ao jardim do Éden. Tudo começou com a criação. E Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden. Foi ali que o amor de Deus pelo homem se fez total.
Imagem e perfeição, Deus criou o homem. Foi ali também, naquele primeiro jardim, que o homem não foi capaz de manter-se fiel a este amor de Deus. Foi nesse jardim primeiro do Éden que o primeiro homem traiu Jesus, traindo-se a si mesmo, enganando a Deus, enganando-se a si mesmo, deixando-se enganar, mais precisamente, pela articulação, a ardileza do diabo, da serpente. O homem caiu, o homem pecou, o homem amado não foi capaz de sustentar o compromisso de honrar a palavra e o mandamento de Deus: não toques, não comas desse fruto proibido. No último jardim, no segundo jardim, no final da narrativa, onde Jesus é sepultado, realiza-se plenamente com a morte, com o sofrimento, com a obediência, com a dor, com a oferta do seu próprio corpo, realiza-se plenamente o projeto de Deus. O homem nesse jardim, repito, depois do sofrimento e da morte cruel e injusta de um justo, a fidelidade a Deus é cumprida por Jesus. E nós ganhamos com tudo isso. Nós sabemos que do primeiro jardim herdamos o mandamento de Deus. Do primeiro jardim herdamos a vida que Deus nos deu. Do primeiro jardim nós sabemos que, cumprindo o mandamento, nós teremos a salvação. E nós sabemos também que com a morte de Jesus, com a obediência total de Jesus, nós ganharemos o céu por graça de Deus e oferta de Jesus. Ganhamos com tudo isso porque nós podemos escapar da cilada do mal. Nós podemos nos enveredar pelo caminho da paz, mesmo sabendo das possibilidades do sofrimento, do castigo, da dor, mas certos de que a vitória já foi realizada por Cristo na cruz. Este é um ponto para a nossa meditação de agora e vai continuar depois, cada um em casa. Uma outra meditação, outro ponto nesta tarde é o momento de Jesus. Quando Jesus morre no alto da cruz, quando Jesus diz: tudo está consumado, e inclina a cabeça e morre, começa um novo tempo, o tempo do Espírito. Quem de agora por diante, depois da morte de Jesus na cruz, quem tem o domínio, o controle, o segmento da vida
de fé, é o Espírito Santo quem manda. E nós vamos viver esse tempo intensamente depois dessa Páscoa, no período de Páscoa, 50 dias até Pentecostes, o tempo do Espírito, a passagem, querendo nos libertar da dor, do sofrimento, da morte, da doença, da desilusão, do desengano, do desencanto, das ciladas da vida, para encontrar um novo caminho conduzido pelo Espírito. Se olhar no texto, está lá, e Jesus, quando diz está tudo consumado, entregou o seu Espírito, como é pequeno, entregou a sua alma, entregou a sua vida, entregou todo o seu ser a Deus, para começar o tempo do Espírito de Deus na condução do mundo. Só Jesus na cruz, só Jesus com a aceitação do sofrimento durante toda a sua vida, é que conseguiu isso para nós. O tempo novo do Espírito, o tempo novo da fé, um tempo novo que nada mais neste mundo atingirá definitivamente o homem, nem a doença, nem a dor, nem a injúria, nem o pecado. E Jesus diz duas vezes, explícita e publicamente, provocado por Herodes e pela turba, pela multidão: o meu reino não é deste mundo. Isso é de arrepiar. Eu não fico arrepiado porque sou careca, viu, seu Zé Galera? De emoção, de bonito, de grandeza, de beleza, de riqueza da nossa fé católica. Nossa fé, nossa vida, nossa igreja, nosso mundo não é daqui. É o mundo do Espírito de Deus, onde nem a morte, nem a dor, nem a injúria, nem a injustiça, nem a espadada, nem a calúnia, nem a denúncia vencerá, mas vence o amor de Deus eterno. O meu reino não é deste mundo. E nós temos, portanto, um rei da eternidade, um rei na eterna glória. Essa é a segunda meditação para nós. Temos que temer, evidentemente, as dificuldades do dia a dia, as calúnias, os pecados, a mentira, o erro, a maldade, o crime, a violência, a dor, o coronavírus, a gripe, o tétano. Temos que ter medo de tudo isso, de escorregar na casca de banana no meio da rua e cair, quebrar a cara e morrer. Temos que temer tudo isso, mas temos que saber também que tudo isso, toda esta dor, tudo isso que nos causa temor, não é nada, porque o nosso reino, o nosso mundo, a nossa vida não é daqui, é da eternidade conquistada por Jesus no alto da cruz. E eu quero terminar com uma terceira meditação, praticamente lendo um texto de uma pessoa que não estava no alto da cruz na hora do sepultamento de Jesus, de uma pessoa
que é apóstolo de Jesus, supõe-se, nesta carta aos Hebreus, que não estava na ceia ontem, um apóstolo de Jesus, Paulo, que diz assim: Paulo, depois de contemplar o sofrimento de Jesus, a vida de Jesus, os últimos acontecimentos da vida de Jesus até a cruz, Paulo diz assim: irmãos, temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus. Olha a beleza, olha a grandeza. Olhemos nós aqui mesmo, católicos da vila, com todo esse fervor nosso de cristãos católicos que preservamos aqui na vila, a grandeza, a beleza, a satisfação de sabermos que nós temos no céu, não é em Brasília, não é no Palácio das Princesas em Recife, que nós temos alguém de suma importância que nos defende, é no céu, e é Jesus, o Filho de Deus. E Paulo ainda diz: por isso, irmãos, por isso, permaneçamos firmes na fé, na fé que professamos. Esta é a nossa fé, em Jesus. A nossa fé está em Jesus, que nos salva, porque deu a vida na cruz. Nós vamos descobri-la já já, num gesto de adoração, e de compreensão, e de respeito, e de amor, com uma profissão de que nós vamos continuar firmes nesta fé, como diz São Paulo. E Paulo ainda diz: aproximemo-nos então, com toda confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos o auxílio de Deus. Não é isso que nós queremos? Onde está o trono da graça de Deus, que nós devemos nos aproximar, que Paulo diz que façamos isto? No altar do sacrifício da Santa Missa da nossa Igreja Católica. Esse é o trono da graça, porque é o trono do Rei eterno, é o trono do Rei que não é deste mundo, mas quer cada um de nós juntos dele. Aproximemo-nos então da graça de Deus. E agora vamos proceder com a sugestão e orientação aqui do Frei Maurício. É as preces universais. Ramon, não vem para aqui no carro do Silvio. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso,
que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra de vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso bispo Manuel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua glória, da sua Igreja, todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor.
Pelos que não creem em Cristo, oremos pelo que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que é o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, e dirige o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças refugentes, a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes transentes, reparte os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que organizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em suas aflições, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dizem que te contestou, mas por tua desfeiro, entre
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Irmãos, como nós não podemos nem devemos beijar a cruz, motivo todos sabemos, mas nós vamos agora, onde estamos mesmo, ficar por um momento de joelho em adoração diante da cruz que foi descoberta agora, de joelho em adoração por um momento. Em silêncio. Nos preparar para a comunhão. Ave Maria, cuide, irmão.
escutando nada, irmão. Bem baixinho, hein? Tá vindo de cara, irmão. Segundo a liturgia da Santa Igreja, a Maria. O senhor morto vai fazer em posição ou só foi exposto atrás de vocês? Aí vocês botam ainda a folhinha de dinheiro para botar na frente. Eu por sempre botava, caía horrores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes todos convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas disseis uma palavra e eu serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Sereis os meus amigos se seguir de meu preceito. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós chegamos ao final desta celebração da paixão do Senhor e, como vimos,
vemos, o altar continua descoberto e o Santíssimo está ali até a missa de amanhã de ressurreição. Às vezes a gente se pergunta, né, quando fica de ontem diante do Santíssimo, que às vezes a gente chama de sepulcro, de uma capela separado, o que fazer? Meditar sobre o mistério da paixão e morte de Jesus. O mistério de como é que para se ganhar a vida, alguém perde a vida. É uma contradição aparente da nossa fé. Alguém para ganhar a vida, perde a vida. Alguém para salvar e defender a muitos, dar a sua própria vida como condição. Essa é a meditação que continua ainda nesta sexta-feira. E como sabemos, Jesus foi para o sepulcro e ressuscitará na madrugada deste domingo. E não esqueçamos, né, que a meditação continua como sugestão da homilia. É no jardim. Jesus foi para o jardim. Jardim, e dali ele ressuscitará. É nesta noite de sexta e dia de sábado que a ressurreição de cada um de nós, a vida eterna para cada um de nós está sendo gestada, digamos assim. Então é um grande mistério de alegria, é também de tristeza, de dor, de pesar, sim, mas é sobretudo a esperança de que a vida triunfará em Jesus Cristo, nosso Senhor. A tradição aí as nossas tradições e folclores cristãos vão viver esse dia de muito jeito. O melhor é, inclusive, matando Judas e encontrando algum tipo de satisfação e de alegria, mas para nós cristãos, sobretudo, é a contemplação, a meditação desse tão grande mistério que é o nosso Deus morrendo para ganhar a vida eterna para todos nós. Amanhã, às 19 horas, portanto, celebramos a Vigília Pascal. Convidamos e esperamos a todos aqui mesmo no santuário, neste local, no mesmo horário. E também quem nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Rádio Vila São Francisco, que pode nos acompanhar amanhã no horário das 19 horas. Ah, tem mais. Tem uma... nós vamos fazer uma pequena... Diga aí, Frei, como é que é? Após a última oração, nós iremos sair em procissão com o Senhor morto. Então, já convidamos 4 homens de força para levar o nosso Senhor, né? E sairemos em direção aqui à direita, dando uma volta pela principal rua, rezando e continuando nessa contemplação. Depois, a imagem do Senhor morto ficará aqui na igreja até amanhã, para quem quiser também vir meditar, rezar, junto com o Senhor no sepulcro.
Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.